Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula agora de língua inglesa. Eu sou a professora Adriele. O assunto da nossa aula de hoje é para falar sobre o Past Continuous. O que é o Past Continuous? Traduzindo para a língua portuguesa, nós chamamos de passado contínuo. Para que serve esse tipo de conjugação? O passado contínuo ele vai descrever ações ou eventos que estavam em progressão, estavam em progresso, acontecendo no passado. Por isso que ele também é chamado de passado progressivo, ou de past progressive, ok? Bom, se eu sei que o passado contínuo vai falar sobre ações que estavam em progresso no passado, quando eu sei que a ação está em progresso, significa que eu tenho que usar quem? O meu ing. O ing ele vai marcar quem? O gerúndio. Se eu sei que é uma ação que está em progresso no passado, eu sei que eu devo utilizar uma ação ocorrida no passado, no past. Em se tratando de passado contínuo, eu devo utilizar quem? Eu devo utilizar o meu to be no passado. E o to be no passado, ele pode ser conjugado de duas maneiras. O was e o were. Eu vou usar o was para I, para he, para she e para it. Belezinha? E eu vou usar o were para you, para we e para they, ok? Se eu sei que é uma ação em progressão, ing, se eu sei que está no passado, to be, was e were, ok? Então, eu tenho aqui dois exemplos para vocês. They were watching a film when the power went out. O que isso significa? Que eles estavam assistindo a um filme quando a energia, quando a energia acabou, went out. Então, eu tenho aqui o meu sujeito, o meu subject, they, significa eles. Eu tenho o meu to be, de acordo com a minha pessoa, que é o were, eu vou usar o were para they, ok? E eu tenho o meu verbo principal, que é assistir, porém conjugado com ing, que significa que é gerúndio, ok? É uma ação que está acontecendo, ó. Ele estava assistindo a um filme quando a energia acabou. Neste caso, eu tenho um exemplo de uma ação que aconteceu no passado e foi interrompida. E essa ação vai ser marcada com essa palavrinha aqui, quando, que é o when, tá? Então, eu estava assistindo quando alguém me chamou, eu estava estudando quando meu telefone tocou. Então, é uma ação interrompida no passado, ok? Detalhe, sempre como to be e o meu verbo principal, o ing, tá? Aqui outro exemplo. Last month, I was organizing our party. Ou seja, no mês passado, eu estava organizando a nossa festa, né? Our party. Então, eu sei que eu vou usar o meu to be aqui, o was, por conta do I was organizing, ó, organizing. Então, eu tenho ali que utilizar o meu ing, sujeito, to be e o meu verbo principal. O restante, o complemento. Então, no mês passado, eu estava organizando. É uma ação que está em desenvolvimento no passado, ok? Vamos embora. Então, eu tenho aqui a forma afirmativa, affirmative form, afirmativa, negative form e interrogative form. Eu tenho aqui o sinalzinho de interrogação, o sinalzinho de negativo e o sinalzinho de positivo.
frase na afirmative form, eu vou ter isso daqui. Subject, verbo to be no passado, ou was, ou então were. E eu tenho o meu verbo principal. Esse verbo principal, ele sempre vai terminar com ing. E eu tenho também os complementos. Voltando para cá. Esta frase está na forma afirmativa. Ó. Subject, o meu, they, ok? Sujeito, eu tenho was, were, aqui eu tenho o meu to be. E eu tenho o verbo assistir no ing. E o restante é complemento. Forma afirmativa. Forma negativa, o que vai acontecer? Só vou utilizar o not depois do meu to be, ok? E é claro, eu posso fazer a forma contraída. Eu vou colocar wasn't ou então weren't, ok? Então eu tenho o sujeito, o to be no passado, a forma not ao lado do to be. O meu verbo continua, o meu verbo principal continua no ing, porque é passado progressivo, tá? E eu tenho os meus complementos. Já na minha forma interrogativa, assim como as outras formas, de outros tempos, eu também vou trocar a posição. Eu venho com o meu to be no passado primeiro, depois eu vou vir com o meu sujeito, depois o meu verbo principal no ing, porque a ação está em progresso, e eu tenho o meu complemento, tá? Tenho afirmativa, negativa e interrogativa. For example, na minha forma afirmativa, ela estava assistindo TV quando ele chamou. Detalhe, no meu presente contínuo, no meu passado contínuo, eu posso ter ali a situação de ter uma ação que estava em progresso, mas eu também posso ter a utilização do meu passado simples. Aqui, por exemplo, ela estava assistindo. É uma ação que estava acontecendo. Eu tenho aqui o meu to be, was, por conta do she, né? She was watching. Eu tenho aqui o meu verbo principal no ing e eu tenho meus complementos. Ok. Se você for olhar lá no final da minha frase, called, ele chamou. Called é um verbo regular que está terminado em ed. É claro que é call, call. Quando está no passado, eu devo colocar o ed. Ok. Então, nesse primeiro exemplo aqui, forma afirmativa, do to be no past continuous, eu tenho a utilização do meu passado simples, na mesma frase. Então, eu tenho aqui para demarcar essa palavrinha, when, que vai mostrar que essa ação foi interrompida. É uma ação que estava acontecendo no passado e foi interrompida no passado, ok? Na minha forma negativa, observem, I wasn't reading when the letter arrived. Então, aqui eu tenho, ó, I wasn't, que é para mostrar que essa minha frase está na negativa, no passado contínuo, no passado progressivo. Mesmo que eu coloque a partícula not, esse verbo ele deve ir com ing. Por quê? Porque essa ação ela foi negada ainda no passado, que estava em progresso, ok? Então, I wasn't reading, ó, reading. Quando a carta, mais uma vez, o meu verbo no past simple, quando a carta chegou. Esse verbo, arrive, termina em e, coloca o de. Então, mais uma vez, eu tenho ali a presença de um verbo regular no passado simples, tá? Eu estava lendo quando a carta chegou, ok? E na minha forma interrogativa, eu vou trocar. Was she, aí o meu verbo novamente com ing, porque é uma ação, é uma pergunta ainda no passado progressivo, ok? Was she watching a film with her mom? Estou fazendo uma pergunta. Was she watching a film with her mom? Was she watching a film with her mom?
Ou seja, mom, ok? Com M. Ela estava assistindo um filme com a mãe dela? É uma pergunta. Ela estava assistindo? Então, was, porque é she, assistindo, ing, um filme com a mãe dela, her mom, ok? É uma pergunta. Então, eu tenho aqui forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa, ok? Vamos a mais uma etapa. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, o Past Continuous, ele vai identificar, ele vai mostrar uma ação que estava acontecendo no passado, certo? Como eu estava dizendo anteriormente, essa ação ela pode ser interrompida. Alguém estava fazendo algo no passado e essa ação foi interrompida, tá? Essa ação ela vai ser identificada com essa palavrinha, when. When significa quando, tá? Então, alguém estava fazendo algo quando essa ação foi interrompida, tá? Aqui no caso, she was reading when the letter arrived. Novamente aquele exemplo. Ela estava lendo quando a carta chegou, tá? Aqui o foco é o passado contínuo. Eu tenho o she, que é o meu subject. Eu tenho o was, que é o meu to be no passado. E eu tenho o meu verbo no ing, o meu verbo principal, ok? Então, é uma ação que pode ser interrompida no passado em progresso. Eu também posso falar que essa ação ela estava em desenvolvimento, estava acontecendo no passado. Então, eu tenho aqui, ó, they were listening to music very loud all morning. Então, aqui, ó, they were, que é o meu to be no passado, listening, eles estavam ouvindo, estavam escutando música very loud, ou seja, muito alta, na manhã toda. Então, eles estavam ouvindo, eles estavam escutando música muito alta na manhã toda, toda manhã, né? Então, é uma ação que está em desenvolvimento no passado, ok? Eu também tenho a situação de uma ação de caráter temporário, mas no passado. Por exemplo, ó, Marta was going to work by bus last week. Então, a Marta, ela estava indo para o trabalho de ônibus a semana passada. Ok? Então, a Marta estava indo de ônibus ao trabalho, né, na semana passada. Tá? Então, é uma ação de caráter temporário, que também aconteceu no passado. Então, retomando aqui rapidinho, se eu sei que o past continuous é uma ação que estava acontecendo, eu tenho ali o meu sujeito, o meu subject. Eu nunca posso esquecer do meu to be. Esse meu to be ele vai estar no passado com was e were. Se eu for trabalhar a forma negativa, eu posso colocar was not, ok? Mas, como para fluir melhor a fala, eu acabo fazendo a forma contraída. Wasn't e weren't, ok? Depois do meu to be na forma negativa, claro, eu vou ter o meu verbo principal, verb mine. E esse verbo principal, ele sempre vai estar marcado com o ing, tá? Porque esse ing vai indicar que a ação está em progresso. E, claro, depois eu vou ter os meus complementos, tá certo? Então, galerinha, passado contínuo, essa foi a nossa aula, breve, com uma explicação introdutória. Agora vamos aos exercícios. Muito obrigada